aí, pessoal, estamos aqui para o projeto, na verdade, o episódio piloto desse podcast / canal no YouTube chamado Dev Pro. Infelizmente, no YouTube a gente não conseguiu aí Dev Pro só. No podcast sim, mas no YouTube ficou Dev Profissional. E eu queria começar, na verdade, fazendo a apresentação. Quem vai aqui tocar muito desses bate-papos, a gente vai poder ter entrevista, mas sempre você, eu e o Moacir Moda tocando aqui o podcast para trazer aí as informações para você aí que está assistindo a gente. Então, vou começar esse pilotão. Falei aqui pro Moa, vamos se apresentar, né? Então, ele falou, começa por você aí, então eu vou começar, né? O meu nome é Renzo Nutitelli, eu sou engenheiro de computação, formado pelo ITA, trabalho aí no mercado há uns 13 anos, gosto bastante de empreender, sou diretor de tecnologia atualmente na Praz e tenho também um curso de programação online, o Python Pro, no qual o Moa atua aí comigo atualmente, né? E aí a gente estava batendo um papo para conversar e tocar esse podcast, mas eu vou deixar aí o Moa também, obviamente, se apresente aí, Moa, para a galera. Fala aí, pessoal. Bom, eu sou o Moacir Moda, a maioria da galera aí me conhece como Moa. Eu tenho uns 10 anos de programação, mais ou menos, também. Desses 10 aí, acho que a gente se conhece uns 3 já, mais ou menos. Se encontramos aí nos encontramos nos eventos da vida, acho que uns 3 mais ou menos, 3, 4 anos. E online também. Não sei se a gente chegou a entrar na mesma Sim, online é mais tempo, né? Online ele já é um tempo. Online é mais tempo, exatamente. Bom, tô há uns 10 anos aí nessa vida de programa. Hoje eu tenho uma empresa, uma fábrica de software que é a Codivance, né? E atuo junto com o Renzo aí também no Python Pro, nesse projeto aí que eu acho que acaba tendo vários desdobramentos, né? E esse aqui acaba sendo um dos nossos desdobramentos. E acho que é isso. E aí o Moa já puxando, né, essa parte de desdobramento, porque digamos que a gente participa de um grupo de programadores aí e começa a ter um mindset diferente, né? Porque a gente fica tentando definir. Eu falei pro Moa, cara, quando tem o curso lá, eu tenho um curso que é de tecnologia, que é o Python Pro, mas tem um troço extra que eu não consigo explicar. São outras coisas que não estão envolvidas na programação, mas que várias pessoas da área de tecnologia que têm certas características costumam evoluir muito na carreira, né? Então a gente começou a tentar listar características disso, né? Negociação salarial, inclusive a gente nem tem um subtítulo pro podcast, né? Que a gente nem conversou antes. A gente está ensaiando. Né? Isso, a gente está ensaiando de... Cara, ou deixa até aqui pra galera, se você tiver um subtítulo, né, de início, qual foi que você tinha falado? Programador ligeiro? Não, a gente começou naquele shitstorm, né? E foi saindo. A gente chegou em mais ou menos, que era o programador que gera valor, era alguma coisa assim. Mas ainda está em fase de construção, inclusive, se você estiver ouvindo esse episódio no começo ainda, se você estiver ouvindo e a gente já estiver no episódio 250, muito provavelmente a gente já vai ter definido o slogan, né? O subtítulo do podcast. Mas se você estiver ainda no episódio 2, 3 ou até no primeiro, pode ser que a gente não tenha definido ainda. Então manda sua sugestão aí pra gente, manda no meu Twitter, no Twitter do Renzo, nos nossos canais, provavelmente em algum lugar aqui, se você estiver vendo no YouTube, vão ter os nossos contatos aqui na descrição. Se você estiver vendo em alguma plataforma de podcast, em algum lugar aí vai ter os nossos contatos. E também, cara, joga aí Renzo Python, Nutitelli é muito difícil, né? Mas Renzo Python no Google você vai achar o Renzo. Se você jogar Moacir Moda no Google você vai me achar. E manda essa sugestão pra gente, porque a gente quer saber, né? Indo nessa linha que o Renzo estava falando, né? A gente sempre, nós nos conhecemos através da comunidade Python, né? O Renzo frequenta há muito mais tempo que eu, né? Ele já foi Big Kahuna de Python Brasil e tal, né? Ele já, para quem não sabe, um Big Kahuna é o cara que
que faz o host da Python Brasil e que organiza, que é o responsável, né? Se você me corrija se eu estiver falando alguma... Coloca o cu na reta, né? Se der merda, a culpa é dele. Exatamente. É o responsável. Eu vou tentar ser um pouco menos ríspido e um pouco mais de modo, ter um pouco mais de modo que o Renzo. É o responsável pela realização de uma Python Brasil, né? E a gente se conheceu aí nos corredores dos eventos, fizemos amizade, a gente tem mais um monte de gente que participa dessa nossa turma aí que meio que se juntou, né? Eu acho que o Henrique Bastos foi o grande precursor aí dessa nova desse novo nicho aí, subnicho da turma de Python, né? E é justamente o que o Renzo estava falando. A gente sempre senta, toda vez que a gente vai para algum evento, todo mundo senta para tomar cerveja depois e, o que a gente menos fala é sobre programação. A gente sempre fala sobre desenvolvimento, sobre desenvolvimento de carreira, sobre empreendedorismo no termo mais genuíno da palavra, né? De você empreender a sua vida, né? A sua carreira, a sua vida, os seus anseios, né? E, a gente sempre cai num tom filosófico, sempre cai num tom muito mais voltado para o indivíduo, né? Para nós como indivíduos e como que a gente interage com a nossa carreira e com os nossos pares de tecnologia, né? E a gente meio que sentia falta de um podcast que falasse sobre isso, né? Até o próprio Henrique toca as lives dele de quarta-feira, tocava até então nesse tom mais bate-papo, né? Ultimamente ele vem programando na live. Eu imagino que deva ser muito trabalhoso. O trabalho que ele fazia era sensacional, de chamar a galera, de bater papo e tal, né? Não sei porque ele parou com o podcast também. A gente convida ele aí a voltar com o assunto, porque a gente sente falta. Eu, pelo menos, sinto muita falta de alguém, de programadores conversando sobre assuntos relacionados a... não necessariamente a programação, mas é muito difícil definir a nossa pauta, né? O nosso... Mas a gente pega, às vezes, até por alguns motes, né, cara? Falar sobre dinheiro, sobre finanças pessoais, sobre modalidade de negócio. E eu acho que, às vezes, quando a gente vai para os eventos, o que a gente se une para definir esses pontos é porque acho que a gente enxerga dois perfis grandes. Um perfil que eu obviamente que eu não gosto de categorizar grupos, mas mais ou menos é assim. Tem a galera que vai lá no evento porque quer consumir o assunto tecnologia e vai falar sobre tecnologia, se o Docker é o mais importante agora, o orquestrador, é o Ansible, é o etc. E aí, às vezes, parece que essa turma esquece um pouco do porquê que a tecnologia existe, que é para resolver problemas de pessoas, né? E essa que é a parada, eu acho que o Moa falou o programador que gera valor. É o programador que enxerga que software tem que resolver o problema das pessoas. Se vai ser com Docker, com uma coisa muito sofisticada, ou se você, de repente, com um Google Docs resolve o problema da pessoa naquele instante, né? Mesmo que seja para colocar alguma coisa mais rebuscada depois, o importante não é o software em si. O importante é o problema que você está resolvendo e o valor gerado nisso. Né? E aí o que às vezes eu comecei a investigar, ou pelo menos que depois que a gente vai estudando outros fatores, né? A gente vai de marketing digital, a controle financeiro, a fazer negócio rodar, e você começa a observar as pessoas que de repente começaram como programadoras, às vezes até continuam também, mas que vem essa outra vertente e utilizam, digamos, esse superpoder do programador de conseguir enxergar processos e automatização para fazer negócios acontecerem. Então você vê que às vezes tem gente que até só estudou, né? Eu e o Moa acompanhamos, ele me indicou aí um excelente podcast também sobre marketing digital, que é o Dominando o Jogo. Os dois fizeram ciência da computação, né? Você vai pegar pro Flávio, você gosta? Flávio Augusto.
Flávio Augusto, pelo menos passou no vestibular e quase foi, ou seja, uma galera que está mais ou menos conectada. Érico Rocha, que é do Marketing Digital, também em ciência de computação. Então, uma galera que às vezes pega essa parte de processos e, em vez de afunilar, e a gente vai falar sobre carreira Y ali pra frente, em vez de afunilar e virar um especialista técnico, quando essa pessoa abre um leque, a gente vê que potencialmente, pelo menos é o que eu tenho enxergado, tem uma evidência, sem evidência científica nenhuma, só em coisa empírica, eu observo que essas pessoas costumam, pelo menos do ponto de vista financeiro e muitas vezes também de desenvolvimento pessoal, chegarem e obterem resultados mais expressivos do que a pessoa que fica só focada em conversar com o computador. Faz sentido, amor? Faz total sentido. Eu acho que é esse o mote, né? Porque assim, eu sempre fui meio nerd, sempre fui muito interessado em tecnologia. Eu acho que o Renzo não deve ter sido diferente. A grande maioria de vocês que estão nos ouvindo não deve ser diferente. Só que chegou um momento que eu me senti assim meio, digamos que limitado pela tecnologia, porque a tecnologia é muito louco, né? Porque assim, se você pega no começo quando eu entrei para a faculdade de programação, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, né? Quando eu entrei para a faculdade, eu queria trabalhar com tecnologia porque eu não queria lidar com gente. E eu falava assim, não, puta, vender, tá louco. Para com isso, é coisa de louco e tal. E por quê? Porque eu era introvertido, eu era tímido e tal. E aí, quando eu fui pro mundo real, né? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ter conta para pagar, esse tipo de coisa, eu comecei a entender que na verdade não fazia o menor sentido esse pensamento, né? E aí comecei a enveredar para esse outro lado, mais de tentar olhar o desenvolvimento, o meu desenvolvimento pessoal, né? Em todas as suas vertentes, né? Que envolve desenvolvimento de carreira, que envolve desenvolvimento financeiro, envolve desenvolvimento, acho que até filosófico, um pouco mais de conhecimento também, né? E aí, quando você vai caindo nisso, você vê que se você só olhar para a tecnologia, você vai ficar muito limitado. Você entendeu? E eu acho que a gente conversando nos bares, nos corredores de eventos e tal, a gente sentiu eu encontrei, eu era muito sozinho antes, né, olhando por isso, e nesses bares, nesses corredores, a gente encontrou pessoas que pensam parecido com a gente. E então a gente falou, porra, se tem essa meia dúzia de nego aí que já não é mais meia dúzia, né, que já é muito mais, que pensa parecido com a gente, eu acho que se a gente começar a dar cara pro mundo e procurar, vai ter muito mais gente que fala nisso, né? Então, aí você pega o Renzo, já tem um podcast que ele fala sozinho, que é o Renzo Procast, que ele começa a falar mais sobre esse lado não tecnológico. Eu, há pouco tempo atrás, também comecei um canal no YouTube para falar um pouco sobre isso também. Então, eu acho que, assim, para falar sobre tecnologia, a gente já tem muita gente muito boa falando. Eu não me considero no nível dessa galera, então, mas eu acho que tem pouca gente falando ainda sobre não tecnologia na tecnologia. Não sei se ficou claro isso, mas eu acho que esses eventos Opa, diga aí. Fala aí. Não, é quase uma desconferência nas conferências, né, cara? Isso, exatamente. A gente cria a nossa própria conferência, né? A gente foi para Python Sudeste aí em abril, se a gente assistiu 2 palestras, foi muito. Mas foi riquíssimo, né? Eu acho que grande parte da nossa parceria saiu, inclusive, nessa Python Sudeste, né? Que a gente se aproximou bastante. Então, resumindo aí o caldo, eu acho que o objetivo do Dev Pro vai ser falar de assuntos não técnicos para os nossos pares técnicos. Eu acho que esse é
um bom resumo aí. É por aí mesmo. E mesmo para quem tá começando, tá? E não é para falar que, ó, agora eu tô na faculdade então e vou abortar aqui, não vou aprender tecnologia. Não faça isso. A gente tá falando beleza, vai ter um momento que você, principalmente quem tá novo, que vai chegar lá, entendeu? Vai lá, aprende tecnologia, mas não deixe de lado. De repente, acho que a mensagem também é o que eu gosto sempre de fazer como eu gosto de dar aula, eu descobri que essa é meu propósito de vida aí. Então eu sempre penso, se eu pudesse voltar pro passado, eu só ia falar pro Renzo, ou pro Moa também, que falou, cara, você tá entrando na faculdade, não pense que você vai poder só conversar com o computador, porque isso não vai dar muito certo, tá? Na vida real isso não vai dar muito certo. Isso, mas tem que conversar com o computador também, tem que fazer acontecer, tem que entregar valor com tecnologia, tá? Mas aí puxando para, digamos, para esse papo... Posso só fazer um disclaimer? Você falou, eu acho que é muito importante falar isso, que você falou para molecada não largar a faculdade. Concordo 100%, não largue a faculdade, pelo amor de Deus. E o melhor de tudo, assim, o mais importante de tudo, não ouça nada do que a gente disser aqui, tá? Porque eu não sou responsável pelo que eu falo, o Renzo também não é responsável pelo que ele fala. Você entendeu? Então, pelo amor de Deus, se eu falar pra você tomar alguma atitude, não tome, tá? E assim, não, a gente até é responsável pelo que a gente fala, a gente só não vai ser pelo que você faz com essas informações, tá? Isso aí vai ser com você. Só pelo que eu falo, não pelo que você ouve. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o objetivo aqui é contextualizar que a ideia é um bate-papo informal, sabe? A gente não tem a intenção de sair dos nossos papos aqui com nenhuma resposta, é só levantar pauta, levantar lebre, botar a pulguinha aí atrás da orelha de quem tiver interessado e chamar vocês para vir para bater papo com a gente também, porque a ideia é sair com mais pergunta do que entra. Com certeza. E aí, apesar de não ter aí algumas, de não apontar aí caminhos, a gente colocou aqui quais seriam aí as características, Moa, desse Dev Pro, então. O que diferencia esse Dev Pro do Dev convencional aí do dia a dia, cara? Tá, eu acho que é o que a gente... Eu acho que o Dev Pro foi a tentativa de personalizar, de personificar as atitudes que a gente vem tentando enxergar como atitudes que vem fazendo bem para a nossa carreira e para o nosso entorno, né? Então, assim, eu acho que nos últimos tempos eu venho sendo muito impactado por uma... eu não sei se é uma filosofia, não sei como se define isso, né? Mas eu acho assim, quando eu entendi que o meu objetivo de vida tem que ser servir o próximo, eu acho que isso clareou muita coisa na minha cabeça. Por quê? Porque depois que eu comecei a servir, a colocar como objetivo servir o próximo, eu comecei a ter uma vida mais saudável, eu comecei a ter uma saúde financeira melhor, eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a sentir mais prazer no que eu fazia, eu vendo o impacto do meu trabalho na vida de outras pessoas, eu comecei a enxergar bastante, eu comecei a enxergar um certo propósito no que eu fazia, né? Então eu tenho mais prazer em trabalhar como um todo, né? Então eu acho que assim, se for para resumir em uma palavra, seria servidão, é o cara que serve. Então, só que é muito nebuloso esse conceito de servidão, né? Ele é muito interpretativo, ele cabe muitas interpretações, né? Então, assim, se a gente for tentar trazer para o nosso contexto um pouco melhor, é o cara que é um dev que se preocupa em gerar valor para o próximo, né? Então, assim, um exemplo besta de como que você... tá. Por favor, por favor. Eu ia puxar um exemplo, se você não... Um exemplo... Concordo com você, assim, 100% de servidão, e eu enxergo em mim como foi essa mudança. E às vezes eu enxergo nos meus amigos que eu brinquei que eu ia dividir em dev, digamos, convencional e o pro. Porque o convencional que está preocupado com tecnologia, ele quer entregar a página lá.
Se o cliente falar que o botão tá ruim, ele vai falar, puta que eu pariu, olha aí, o sistema é perfeito. Só o usuário que atrapalha. Né? Então ele tem, em geral, essa filosofia. Quando você entende que é servir o próximo, você vai entender, você vai querer... Não, mas por que o botão tá ruim? Não, tá ruim porque na minha atividade do dia a dia, olha, na hora que tá aqui, a tela tá pequenininha e o botão não tá aparecendo na tela. Então você se preocupa em entender qual é o problema do próximo para você conseguir servir melhor ele. E aí é onde você humaniza o processo. Né? E aí é onde você vai servir e não vai se preocupar com a tecnologia. Você vai se preocupar em servir o próximo, o teu cliente ou quem quer que seja, da melhor maneira possível com o melhor das suas habilidades, né? Através da tecnologia, né? Isso. Então, eu acho que é isso mesmo, é exatamente isso. E assim, também deixar claro que, porra, eu sou o tipo de programador que olha e que fala, caramba, o meu código tá perfeito, eu gosto, eu tenho um puta tesão em desenvolver uma tecnologia legal, quantas vezes eu já não olhei no relógio e era 2 horas da manhã eu tava fuçando em código, porque eu me interesso por isso, eu acho que o Renzo também é assim, e nós, no geral, somos assim, nós programadores, no geral, somos assim. E não tem problema nisso, né? Você enxergar que o seu sistema é perfeito é legal. O foda disso é você olhar essa tecnologia, o seu sistema, como um fim. Porque o sistema ele não é um fim, né? O código que você escreve ele não é um fim, ele é meio. Ele é um meio de resolver um problema. Então, a gente não está falando aqui para você não se apaixonar pela sua solução, não ter tesão em desenvolver, não é isso. É você aliar esse tesão em resolver o problema do próximo, em ajudar, em fazer com que a sua tecnologia seja usada, porque não adianta nada você escrever o estado da arte em código e esse código não ser funcional. Cara, o Renzo com 13 anos, eu com 10 anos de programação, a gente cai nessa cilada toda semana. Eu, pelo menos, caio nessa cilada toda semana. Obviamente que você vai se policiando, você vai caindo menos, né? Mas é muito fácil você deixar se perder nisso, né? Então, esse trabalho ativo é importante, né? E, Renzo, eu acho que é legal a gente falar também o porquê que isso é importante, né? Porque, para mim é claro, mas eu acho que pontuar isso é muito importante. Por que é importante a gente gerar valor? Ah, essa pergunta foi pra mim? Foi pra você. Rapaz, eu tava aqui meditando no que você tava falando e só pra finalizar o parênteses que o Moa fez, às vezes quando a gente tá trabalhando junto agora, e aí o que eu sinto é justamente tendo essa validação, né? Toda hora que o programador tem essa mania de, vou resolver alguma coisa com automatização, então na nossa parceria aqui tá sempre um validando o outro. Não, mas precisa fazer isso mesmo? Porque a gente sabe que o programador tem um tesão de programar. Então, será que, né, o Moa já até me contestou, para que você tem uma plataforma escrita? Por que você não usa uma que tá pronta? Então eu falei, não sei se é para eu não me distanciar completamente. Eu gosto de programar. Então meu tamagotchizinho que eu fico mexendo ali, né? Então não tem nenhum problema nisso, só que a gente tem que ver as outras áreas. E o porquê de gerar valor, o porquê é importante... Eu acho que... Eu não sei se eu vou... Quer dizer, eu costumo colocar as coisas polêmicas e se der merda não tem problema. Vamos lá. Porque eu acho que... Só pra contextualizar a pergunta... Diga. Porque a gente tá cagando regra aqui, né? Tá eu e você cagando regra. Então, aí o cara vai olhar e falar assim, porra, mas por que esses dois trouxas aí estão cagando regra aqui em cima de mim? Então, o porquê é importante. Isso, e por que vai ser importante para a gente entender essa geração de valor, né? Na minha opinião é o seguinte, e aí eu já fiz uma avaliação dessa até olhando para trás, né? Quer dizer, a gente vem sendo, essa parte técnica, principalmente, eu acho que nas exatas aqui, ciência de computação, ele te ensina para você ser o que a gente chama de executor de demanda. Alguém vem com a demanda, você vai lá, pega a sua habilidade técnica e coloca aquilo para funcionar do jeito que mandaram. Eu gosto, às vezes, de fazer um... Pedreiro tecnológico. Isso, o pedreiro do século XXI. Você, apesar de você estar em
em um escritório, trabalhando bonitinho, limpinho, sem colocar a mão no cimento, mas no fim do dia você é um cara que sobe laje no século XXI. E aí, quando acontece isso e você não se conecta com valor, nessa área a gente começa a ver que é uma área grande, que se diz que tem uma porrada de vaga, e tem mesmo, e às vezes a gente vê colegas que falam, não, mas estão fazendo eu trabalhar até mais tarde. Tô trabalhando até mais tarde. Pô, mas o pessoal tira o couro do pessoal de TI. Aí eu fico, mas não tá com um monte de vaga? O que tá acontecendo? Por que você se submete a esse tipo de coisa? Então, quando eu olho isso, é porque, em geral, o cara tá preocupado só com tecnologia, é resolutor de demanda, não vê o valor que ele gera, não se conecta com ele. O que ele vai fazer? Ele vai vender hora dele, em geral barato, porque também não vai conseguir negociar, porque se não sabe quanto está gerando, quanto é que eu vou cobrar? Ah, não, o que o mercado cobra aí? Ah, o mercado cobra na média X. Então vamos na média. Você vai ficar na média. E ficar na média tem um nome para isso. Ou seja, você vai ser um medíocre. Né? Você vai ser um medíocre, possivelmente a maioria das pessoas medíocres que eu conheço, e veja bem, é um medíocre em termos das condições que a pessoa se encontra. E muitas vezes é genial do ponto de vista tecnológico. É o cara que resolve. Mas assim, se mandarem fazer um quarto e não tiver uma porta, ele faz o quarto e não tem porta e foda-se. Ele não gerou e falou, não, mas não é pra alguém morar dentro? Se alguém morar dentro não tem que ter uma porta? Então, quando você começa a se conectar com esse valor e gerar esse valor, você entende o quão poderoso realmente é a TI, e por isso que a turma valoriza antes. Por isso que você vai ver um Google, não sei, não vou nem comentar, mas empresas grandes aí de fora vindo contratar aqui no Brasil para as pessoas ganharem mais. Por quê? Porque o valor que isso vai gerar, o potencial de escala que a tecnologia trouxe é tão grande que se você não conectar com o valor, meu amigo, você simplesmente vai deixar que a outra pessoa que enxergou só te coloque como um pedreiro no processo. E não tem problema se você quiser fazer isso. O problema que a gente acha que está aqui, que é a grande questão do porquê eu não estou falando que é certo ou errado, não estou cagando regra, só estou mostrando que existe um outro caminho. E aí, de novo, aquele papo lá, o que você vai fazer com essa informação vai ser uma questão sua. Mas assim, uma vez que você ouviu alguma coisa, ouviu uma outra perspectiva, não tem como desver, não tem como não ouvir. Então, a partir do momento quando eu converso com essas pessoas que estão nessa situação, e às vezes eu dou uma trucada, o Moa sabe que eu gosto de fazer sempre o papel de advogado diabo, eu falo, não, mas se você tá aí, olha, você não pode ir para outra vez. Quantos currículos você mandou? Você negociou com o teu chefe? Você falou que você não podia ficar até tarde? Ah, mas veja bem, é assim no mercado, aí beleza, vai esperar o quê? Vai esperar que o cara mude? Que a empresa inteira mude? Não é mais fácil você mudar e ir para outro lugar? Ou, melhor ainda, se preparar para identificar a empresa na qual você não quer trabalhar, fazer do processo seletivo o que é o processo seletivo. A empresa está te avaliando, mas você também está avaliando a empresa. Eu quero trabalhar aí, conversei com a galera, me conectei e vi que lá faz muito hora extra. Então eu já vou impor desde o início, vou deixar minha posição que eu não posso fazer hora extra porque eu tenho que ficar com a minha família. Né? Então é um posicionamento de gerando valor, sabendo o que você faz, você conseguir também se posicionar do ponto de vista, beleza, esses são os meus limites, é assim que, né, quando você vai servir alguém, eu acho que aí é bom porque a gente começa talvez a esculpir melhor o termo, porque não é ser um serviçal, servir não é ser um serviçal. Você vai servir, mas da melhor maneira, de acordo com seus limites e habilidades. E muitas vezes dizendo não para algumas coisas. Dizendo, olha, não vou poder trabalhar mais até tarde agora. Infelizmente agora não vou conseguir te atender. Ou agora vou e vou atender de uma maneira melhor. Não vou fazer um quarto sem porta. Não sei se... Diga aí. Não, eu acho que é isso mesmo. Esse tipo de assunto é complicado, né? Porque eu acho que é o ponto que você falou. O cara tem que ter noção do que ele faz, né? O Henrique, a gente já citou ele aqui antes, ele tem duas frases que eu acho muito boas, né? Que eu não sei se é dele, mas eu ouvi da boca dele. Que a primeira quando você delega alguma coisa a alguém, você delega inclusive o poder dessa pessoa de tirar isso de você, né? O que significa isso, né? Por que eu estou trazendo essa frase nesse contexto? Porque é o seguinte, quando a gente não tem ciência do que está acontecendo, a gente está delegando a nossa responsabilidade para outra pessoa. Não digo a responsabilidade, né? Mas a gente está delegando o
o caminhar a nossa trajetória para outra pessoa, né? Se você o cara que constrói, o pedreiro que vai construir um quarto sem porta, ele está simplesmente executando o que uma outra pessoa está falando. E aí ele vai tomar uma carcada de rabo do mestre de obra. O mestre de obra vai falar assim, porra, mas você não... Sei lá, vai o engenheiro. O mestre de obra mandou ele fazer essa cagada. Aí vem o engenheiro lá de cima e fala, não, mas porra, você faz um quarto sem porta? Aí ele vai falar, não, eu só fiz o que o fulano mandou. Ou seja, o cara mandou ele fazer, ele tomou a carcada de rabo. Assim, é uma analogia bem tosca, né? Mas acontece. Acontece. Se você traz pro nosso mundo de tecnologia, o que a gente tem de desperdício de trabalho, porque o cara não entende, o cara não entende o que o cliente quer, né? E quando a gente fala cliente, é o nosso usuário do nosso software. O cara não entende o que o usuário quer, ele assume um monte de coisa, e ao assumir esse monte de coisa, ele está delegando o papel de... na verdade, não delegando, ele está fazendo bem mal feito o papel de geração de valor dele, né? O papel de servir o cliente dele bem, e isso vai se voltar contra ele, né? Porque ele vai ter que fazer hora extra, ele vai ter que... ele vai correr o risco de ser mandado embora, mais ou menos nesse nível, né? Então, assim... a gente, voltando um pouco no que o Renzo falou, né? A gente vê assim, cenários completamente paradoxais, porque você vê de um lado uma abundância de oportunidade gigante, tem amigo nosso aí que trabalha pra gringa e tira grana pra cacete, e tem conhecido nosso que o cara é bom pra caralho e tá ganhando 2,5 conto, 3 conto por mês, sendo que ele poderia ganhar muito mais, né? Não é a intenção aqui não é falar se 2,5, 3 é bom, é muito, é pouco, não é esse o ponto, mas um cara que poderia estar ganhando 10, tá ganhando 3. E eu imagino que ninguém é louco aqui de chegar assim, você prefere 3 ou 10? Acho que ninguém vai escolher 3. Concorda comigo? E em geral, nem falando das condições diferentes, né? Tipo, em condições parecidas de trabalho. Não é que um vai trabalhar muito Exatamente. mais. São assim, condições, digamos, fazendo a mesma coisa, fazendo praticamente a mesma coisa. Fazendo praticamente a mesma coisa. E aí vem a segunda frase que o Henrique fala, que eu acho sensacional, que eu sempre repito para todo mundo, é que todo mundo já percebeu a máquina de fazer dinheiro que é um programador, menos o próprio programador. Você entendeu? Então, não sei se é exatamente assim a frase, mas o contexto é esse. Então, o cara que... essa é a situação paradoxal, porque se existe essa abundância de oportunidade, significa que tem muita gente precisando da gente. Se tem muita gente precisando da gente, a gente tem uma puta oportunidade de gerar muito valor. Gerando valor, você vai conseguir condições melhores para você. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai poder trabalhar da sua casa em vez de ter que atravessar a cidade 1h30 de trânsito para ir, 1h30 para voltar. Você vai poder ganhar em dólar e você está ganhando 5 mil reais aqui, você começa a ganhar 5 mil dólares e você quadruplicou o seu salário, porra. Você entendeu? Então, o nosso ponto de trazer esse lance de geração de valor é basicamente entender o seguinte, que quando você gera valor para outra pessoa, você está, no fim das contas, gerando valor para você mesmo. Porque vai rolar um sentimento de gratidão, né? Obviamente que não é. Reciprocidade, gratidão. E isso vai te permitir negociar condições melhores, negociar no bom sentido da palavra. Por quê? Porque se a outra pessoa está ganhando, ela vai se sentir, via de regra, né? Eu acho que 99% dos casos isso. Se o cara que você está ajudando, seja o seu cliente, seja o seu patrão, seu chefe, se ele está ganhando, ele vai ficar super feliz em dividir uma parcela do bolo com você. Entendeu? Então todo mundo ganha o seu chefe, ganha você e ganha o mundo, que está tendo duas pessoas prosperando e podendo contribuir em outros campos, né? O cara que prospera, ele vai ser um cara
melhor em casa. O cara que não está estressado no trabalho, ele vai ser um melhor marido, ele vai ser, a mulher vai ser uma melhor esposa. O cara tendo mais dinheiro, ele vai poder gastar mais no bairro dele, ele vai fazer a economia dele girar. Você entendeu? Então, é uma situação que ganha todo mundo, no fim das contas. Então, eu acho que, assim, basicamente a característica de um Dev Pro é focar em gerar valor para poder estar ciente do que está acontecendo ao seu entorno e poder usar essa informação a seu favor. Eu acho que é uma definição, tentando enxugar, eu acho que seria mais ou menos isso. Faz sentido? Cara, eu acho que faz sentido, e eu vou até inverter aqui as perguntinhas que a gente tinha montado, porque a gente colocou aqui também um que é empreendedorismo. A gente tinha colocado uma antes, mas eu acho que tá fazendo muito sentido com o que você tá falando, sim, né? Sim. Porque tá ali, né? Aqui ao vivo é assim, né? Ao vivo tá gravado aí, mas o bate-papo vai ser ao vivo. Talvez até, parênteses, de repente a gente coloque isso numa live em algum momento. Se vocês acharem que faz sentido, até depois a gente vai montar aqui algum grupo, alguma forma de vocês participarem. Pode colocar no comentário aqui do YouTube também, ou do podcast, que a gente observa isso aí. Mas eu acho que tem a ver muito, você tá falando na hora de prosperar e etc. Para mim, obviamente, que lembra muito o empreendedorismo naquele sentido que você estava falando, que não é o sentido de empreendedor de hoje, que é ter uma startup, etc. Mas o empreendedorismo, não é ser empresário, é ser empreendedor. Isso. E aí, o que você acha? Acho que faz sentido aí, conectando já com os pontos que você falou de como ele vai fazer bem para a comunidade em volta? Faz todo sentido, porque não tem como você gerar valor se você não empreender. Eu acho que a geração de valor acaba sendo uma consequência do empreendedorismo, né? Do termo mais puro. Quer dar uma pincelada? O que você enxerga que é o empreendedorismo? Até para me entender, na minha época, pelo viés isso aí, eu não quero entrar em questões políticas, quero evitar o máximo disso, mas para entender um pouco, digamos, o viés do empreendedor, eu pelo menos fui estudar um pouco mais sobre economia e para mim, eu ver que uma pessoa lá, tipo, Primeira Guerra Mundial, Segunda, ali o cara já escreve um livro sobre empreendedorismo com essa visão de geração de valor. Onde você pega lá o livro do Ação Humana do Mises, que é o que a gente estava aqui para mencionar no final, e ele coloca, o empreendedor é o cara que tem uma visão, uma pessoa que tem uma visão de um mundo melhor, ela enxerga o como chegar lá, ela vê o que seria melhor do mundo na visão dela, e aí ela vai empreender os meios. Então esse cara está sempre especulando para fazer um mundo melhor. E aí que está a geração de valor, porque ele vai sempre estar olhando, isso é digamos aí, numa pessoa empreendedora, eu vejo que a pessoa está sempre olhando para o lado e pensando, como é que eu faço do mundo um lugar melhor? E isso pode ser em termos de business, ou às vezes você pode empreender como o Moa falou. Pega gente que, sei lá, vou fazer um canal no YouTube comunitário porque eu quero ensinar, quero colocar todo mundo num nível de possibilidade de prospectar essas vagas de TI. E como é que eu vou viabilizar esse mundo melhor que eu quero? Então, o empreendedor, eu acho que é o cara que vai pegar, então, os meios, vai conseguir reunir, e nesse reunir está incluso, pode ser tecnologia, vai ter que tratar com gente, vai ter que negociar, né, todos esses recursos, daí tanto recursos naturais, etc., como também com pessoas, envolver pessoas para vislumbrar normalmente aquela visão. Às vezes pode até começar sozinho, mas o que a gente começa a ver é que sozinho sempre é mais difícil, né? Então, esse nível de empreendedor que está sempre olhando para o lado e querendo o melhor, definido aí, digamos, na escola austríaca, é esse nível de empreendedor que a gente está falando, né? E às vezes o pessoal confunde, não, empreendedor é só o Zuckerberg que está no Facebook, não. É o tizinho que viu a oportunidade de fazer uma quentinha porque ele viu que, sei lá, na obra que ele trabalhava perto, não tinha comida boa, sempre a comida chegando azeda e gelada, porque não tinha nada perto, e ele pensa, poxa, eu vou abrir uma vendinha para fornecer aqui as quentinhas para resolver esse problema. E eu vejo isso acontecer a todo momento agora, né? Faz sentido? Sim, eu acho que faz total sentido. E deixa claro também que empreender não tem necessariamente a ver com ganhar dinheiro, tá? Você tem... Vou dar um exemplo besta. O meu avô, ele é presidente de um centro espírita, sem entrar aqui também no mérito de religião, nada disso, eu não sou espírita, inclusive, mas ele é presidente de um centro espírita
E eles fazem um trabalho de doação, eles fazem doação para asilos, doações para creches, né? Então eles coletam as doações lá no centro, né? E acho que de mês em mês, de 2 meses em 2 meses, eles vão lá, fazem a visita, doam, esse tipo de coisa. Isso é empreendedorismo. Ele não põe um real no bolso. Ele está, inclusive, se você põe na conta, provavelmente ele deve botar dinheiro lá dentro. E o legal é que lá dentro ele foi encontrando diversas formas também de empreender para gerar mais recurso. Por exemplo, eles começaram a vender a água, fizeram uma vendinha ali que vendia salgado pro pessoal que ia lá e sentia fome, né? O pessoal frequenta lá à noite, né? Vendia um salgado, depois abriram uma livraria lá dentro, tudo isso gerando recurso só para manter o centro espírita funcionando e podendo gerar valor para a comunidade, né? Aquilo é uma comunidade, né? Aquelas pessoas que elas são pessoas que se encontram periodicamente com um objetivo em comum. E essas pessoas, todas elas empreendem com o objetivo de conseguir, com um objetivo em comum, né? Com um objetivo final. Assim, empreendedorismo não é somente ganhar dinheiro, mas também empreendedorismo é ganhar dinheiro, sim, né? Eu acho que dinheiro é bom e, na minha opinião, quanto mais melhor. Não tem... Falei. O exemplo na nossa área, né, digamos aí, que tem muito a ver com o que você falou, você praticamente descreveu também como funciona o Hacker Club hoje, que é para difundir conhecimento de tecnologia, para os nerds se encontrarem e terem um lugar para serem nerds com ferramentas e etc., e também sem cunho financeiro. Mas importantíssimo que você disse, que também foi outra razão para eu estudar economia, para fazer as pazes com dinheiro, né? Eu não sei se, pelo menos a minha visão é que no país tem muita visão de que ganhar dinheiro é feio e fazer lucro é feio, né? E aí é outra razão que eu fui lá estudar na economia para o cara falar, olha, não, o lucro é simplesmente um indicador de quão bem você está servindo o próximo. Porque se você está tendo mais lucro é porque as pessoas estão querendo aquilo que você está produzindo, né? Então, quando você enxerga o lucro como um indicador do que você está fazendo e você mantém a sua integridade de um produto que você está fazendo, e pelo menos eu tenho isso muito forte dentro de mim. Pô, tô lá com o meu curso, qual é a minha função? Eu quero transformar as pessoas. Só que, obviamente, que, quando eu cobro a pessoa, é para quê? Para também eu manter aquela estrutura e conseguir trazer ainda mais gente. Ah, vou ganhar dinheiro com isso? Vou também. Mas a parte, digamos, não vai ser mal isso, não tem problema nisso, e tem pessoas que enxergam problema nisso. Ah, mas o que você tá fazendo? Ah, tem gente que entra aí sem ganhar. Beleza, aí o cara quando entra às vezes faz um esforço, paga o curso e depois vai trabalhar depois de 7 meses e ganha já o dobro depois de 7 meses e tem pra frente dele um futuro em que ele vai estar numa área em que ele não vai estar desempregado e vai ganhar um salário alto, ganha-ganha. É por isso que a pessoa ela tá demonstrando com grana, falando, pô, eu confio no seu produto e vou chegar lá e vou te agradecer depois. Então você consegue hoje em dia, na internet, acho que a gente acostumou aqui no Brasil a ser maltratado, né? Por conta de monopólios, né? Putz, empresa de telefonia, todo mundo reclama. Mas aí quando você vê que você tem competição e a galera começa a se preocupar em servir melhor o próximo, a coisa começa a melhorar. Só vou fazer aqui o jabazinho. Pela primeira vez na vida eu sou cliente feliz de um banco, que é o Banco Inter. Não cobra taxa, não cobra nada. Me oferece produtos financeiros e é ali que ele ganha dinheiro. E eu compro se eu quiser. Não é uma extorsão como os grandes bancos. Então, apesar da gente fugir um pouco do assunto tecnologia, eu acho que é nesse sentido aí. Inclusive fez um jabá e a gente não ganhou R$1 em cima desse jabá. Pois é. Deixar claro isso que... Por favor, não faça jabá que a gente não for ganhar dinheiro, porra. Isso. Mas se quiser, faça conta no Banco Inter, não vai pagar R$1 da PJ, hein? Só demora pra abrir. Não, tô brincando. Tá? Esse, tá vendo? Esse é um exemplo claro de que os caras geraram valor pra gente. Eu também sou cliente Inter, eu também gosto pra caramba. Sou cliente Inter na minha empresa, sou cliente Inter na minha pessoa física. Os caras geraram valor pra gente. Eles chegaram e falaram assim, não vou mais cobrar TED, não vou mais cobrar DOC. Eu não gasto R$1 para ter minha conta lá. E aí o que acontece? O dinheiro tá parado lá, eu deixo no CDI dos caras, deixo no CDB dos caras, não lembro o nome que me paga 100% CDI lá.
tá tendo uma troca. E o melhor de todos, nós nos tornamos promotores do cara. Entendeu? A gente tá promovendo o serviço do cara sem ganhar R$1. Entendeu? Mas só parênteses, essa é a mágica. Oi? Só um parênteses, como ganhar dinheiro não é feio, se eles quiserem patrocinar, a gente tá aceitando. Lógico, pelo amor de Deus. Opa! Com patrocínio, a gente já fala bem sem patrocínio, você imagina com patrocínio. Aí eu vou falar muito bem. Então, essa é a mágica do capitalismo, né? Eu enxergo dessa forma. E assim, importante deixar claro também que tudo que a gente está falando aqui tem um viés muito forte nos nossos valores, né? Nos nossos princípios. Tem nego filho da puta que ganha dinheiro, que lucra em cima dos outros, enganando os outros? Tem, pra caralho. Você entendeu? Só que eu acredito, e aí, de novo, né? A gente a gente tenta ao máximo não entrar em viés político, nem é um viés político, acho que é mais até um viés filosófico, né? Mas, tipo, eu acredito que sempre vai ter o cara filho da puta, mas o tempo se encarrega de exterminar esse cara, você entendeu? Se a gente dá condições do bom prosperar, invariavelmente o ruim vai ficar pelo meio do caminho. Você entendeu? Porque a pessoa enxerga. É foda. Você falou monopólio, banco. O Inter, não sei como é que ele não faz cócega nos bancos grandes ainda, né? Mas você tem. Por que é um monopólio? Qual que é? Só para contextualizar, né? O monopólio é o seguinte: o cara vai estar. São 3, 4, 5 bancos ali. Os caras se juntam, eles estão meio em conluio, em conluio ali. Não é um monopólio, é um oligopólio, exatamente. É um oligopólio. E como eles têm o domínio do mercado, eles têm o cliente na mão deles. Então eles podem cobrar 14% no cheque especial, no juros do cheque especial, que a gente vai ter que ser obrigado a pagar, porque você não tem outra alternativa, né? Você deixa a pessoa sem alternativa. Obviamente que o cenário é muito mais complexo que esse, né? Só pra gente poder ilustrar, né? Mas assim, eu acho que a linha é mais ou menos essa, né? Você servidão, que é gerar valor, e gerar valor é empreender, né? Você pode empreender na empresa que você trabalha, você pode empreender na sua própria empresa, você pode empreender na internet. O Renzo deu exemplo aí de canais comunitários, né? Porra, você pega o canal do Edu, a live de Python, aquilo é um puto empreendimento, entendeu? É um puto empreendimento. E que ele tá ajudando gente pra cacete, ele tá gerando valor na vida dos outros. Você entendeu? E com certeza, ele gerando valor na vida dos outros, ele tá gerando valor na vida dele. A gente já conversou com ele tem um puta prazer em fazer o que ele faz. Você entendeu? Então eu acho assim, basicamente, empreender é isso, né? Então, olhando aqui a nossa pauta, né? A gente já deu uma atravessadinha, vamos voltar com ela, porque eu acho que agora faz sentido a gente voltar para a pergunta anterior, que é... Como eu faço? Acreditei o que esses doidos falaram aí. Se você acreditou no que esses doidos falaram aí, né? Se você caiu na nossa lorota, como eu faço para ser um dev pro? Um dev que gera valor? Como que o cara faz, Renzo? Olha, eu vou tentar ser... Eu gosto, em geral, de dicas práticas, né? De coisas específicas e práticas. Eu não costumo lidar bem com abstrato, apesar de trabalhar com programação. E para mim, uma coisa que foi... Primeiro, eu fiquei observando, né? Eu vou até explicar um pouquinho do meu processo. Como é que foi a minha virada de chave? Eu trabalhei em startup e eu ficava olhando o processo. A gente estava muito naquele viés de época de filme rede social. Todo mundo... empreendendo aí já no outro sentido, né? Empreendedor serial, vou montar startup e mudar e dominar o mundo e etc. E eu trabalhei em startup e comecei a observar os donos, né? Os fundadores. Aí eu olhava aquilo e falava, porra, por que esse fundador, por que ele tá lá como fundador? Ele vai, digamos, ser o cara que vai capitalizar e na hora que esse negócio der certo, ele vai usufruir
disso tudo, por que ele tá lá e eu não, se é uma empresa de tecnologia? Para mim não fazia tanto sentido, porque, né, do estudo, como eu vim de uma base acadêmica forte, eu falo, pô, mas eu que sei fazer, por que é ele que ganha? Essa era a minha luta, né? E de princípio, na primeira vez que eu passei, beleza, porque a pessoa estava dentro do mercado, era filho de um médico, a gente estava fazendo um produto médico, então já tinha um cliente por causa do pai dele, e ele tinha um colchão financeiro por trás. E aí, eu, na minha crença limitante, falei o quê? Bom, tá, entendi, o cara tem a grana, etc, aí fica mais fácil montar as peças e tal. Só que aí eu fui trabalhar em outra startup, na área de educação, e o fundador não tinha grana. Não tinha grana nenhuma. Então foi por água abaixo a minha... E assim, não era tão da área. E era um menino novo, pra baixo da minha turma. Acho que 5 turmas abaixo. E eu fiquei observando por que, de novo, fiz a mesma pergunta. Por que esse cara conseguiu montar e eu não monto? Foi quando eu percebi que essa turma se relacionava muito bem com pessoas. Se dava bem com pessoas. Então eu falei, não, eu tenho que ficar um cara bom de me relacionar com pessoas. E aí foi numa palestra do Vinícius Teles, aqui em São José dos Campos, que ele falou, gente, tem um manual, tem um hacking, né? Se tem um livro de programação, como programar aqui o relacionamento com pessoas. E aí ele comentou sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que o título ele não é assim, parece que você vai influenciar de uma maneira maquiavélica, mas é pelo contrário. É justamente você entendendo a natureza do ser humano, como é que ele funciona, como é que você vai se relacionar com os outros, e na minha opinião lá também está, servir os outros melhor, para você também conseguir evoluir nesse processo. Para mim ali está o manual de como me relacionar com os outros. Então, tudo que estiver relacionado muito a soft skill de relacionamento, então, inteligência emocional, comunicação, por exemplo, você pode começar falando até de assunto técnico em eventos, que é o que eu sempre incentivo muito a galera a fazer. Então eu diria que a pessoa que quer ser, ela vai ter que, beleza, eu sou um técnico bom, ou estou caminhando para ser um técnico bom, mas vai ter que ficar de olho nisso que a gente chama de soft skill, e na minha opinião, compra esse livro aí, todo mundo que eu pego, eu dei de presente para minha esposa, já leu, curtiu, até ela falou, você usa algumas coisas daqui comigo, eu falei, uso, por isso que nosso casamento ainda vai melhor ainda, né, e ela observou e começou a aplicar com a mãe dela, e ela viu, pô, Renzo, funciona mesmo, eu falei, ué, eu sou cético. Eu fui e coloquei. Eu não tô te falando o livro porque eu não gostei, foi porque eu coloquei em prática e funcionou, né? Inclusive, agora próximo eu já convenci minha mãe ali também. Tá todo mundo aqui no processo. Mais um jabazinho aí. Esse eu acho que o Dale Carnegie, eu acho que já partiu dessa pra melhor. Mas se tiver alguém ganhando royalty aí com o livro, é mais do que merecido. E você, Mo, o que acha aí? Faz sentido ou qual a sua dica aí pra galera? O Dale Carnegie já partiu dessa pra melhor faz quase 70 anos já. Mas alguém tá ganhando essa grana aí. Então, eu concordo 100% com o que você falou. É isso aí, cara. É você influenciar uma pessoa. Você vê que tudo vem da conotação, né? A gente primeiro falou do lance de ganhar dinheiro, tem um estigma ruim no Brasil, né? Não sei em outras culturas, né? A gente fala do Brasil porque a gente está aqui no Brasil, né? E influenciar, e quando a gente fala que ganhar dinheiro é bom, pelo menos a minha visão é que ganhar dinheiro é bom, eu sei que a visão do Renzo também é que ganhar dinheiro é muito bom, e influenciar a pessoa, você pode influenciar positivamente e negativamente. Quando a gente está falando aqui, é influenciar positivamente. Porra, beleza, é difícil a gente sair da abstração aqui, porque é abstrato o assunto, você entendeu? Você não tem uma dica prática, a gente não pode virar e falar assim, não, então você vai ajudar 10 velhinhas a atravessar a rua todo dia. Não é isso, não tem como. Eu acho que assim, a dica mais prática que a gente consegue dar é você começar a olhar o seu entorno e entender como que as pessoas estão gerando valor umas para as outras, né? Eu acho que você entender como que a pessoa que está em volta de você gera valor, as pessoas que estão em volta de você geram valor, o segundo passo vai ser você olhar para dentro e entender como que você pode gerar valor para outra pessoa.
Cara, você já gera valor pra cacete pra todo mundo, né? Todo mundo gera muito valor pra todo mundo. É que a gente não percebe. A gente tá imerso no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas a todo momento você tá gerando valor pra uma pessoa. Quando você vai na padaria comprar pão, você tá gerando valor pro dono da padaria. E ele tá gerando valor pra você em entregar, em vender o pão pra você, né? Em matar a sua fome, digamos assim, né? Então, eu acho que você olhar ao seu entorno, entender como as pessoas geram valor e depois você olhar para dentro de você, e isso vai ser natural. Depois você olhar para dentro de você, entender como que você pode gerar valor para o outro, eu acho que já vai ser um passo assim fenomenal para você quebrar esse estigma e sair, e caso você esteja, né, sair dessa situação de tipo, puta, eu não aguento mais fazer hora extra, eu não aguento mais eu não aguento mais ganhar pouco, eu não tô conseguindo, o meu salário acaba antes do meu mês, eu não aguento mais pegar 2 horas de trânsito por dia para ir, 2 horas de trânsito para voltar. Por quê? Porque só de você fazer esse exercício, obviamente que sua vida não vai mudar, mas quando você fizer esse exercício, você vai começar a se munir de argumento. Você vai começar a se munir de argumento para você negociar. Então, você vai poder virar pro seu chefe e falar assim: olha, eu não vou mais fazer hora extra. Ele vai falar: não, você tem que fazer porque a gente precisa entregar tal coisa, tal, não sei o quê. Aí você fala: não, eu não vou fazer porque eu consegui gerar valor. Eu liguei, sei lá, vou dar um exemplo hipotético. Eu liguei pro usuário aqui e entendi que o problema que ele estava precisando resolver, na verdade, a gente não precisava desenvolver um módulo inteiro do sistema, era só a gente pegar e fazer uma integração com um serviço aqui do Google Sheets, por exemplo, sei lá, estou dando um exemplo. Aí você resolveu o problema do cara. Então você não vai mais precisar fazer hora extra porque você não precisa mais estar lá. Entendeu? A hora extra, porém está muito aqui no assunto, mas a hora extra geralmente é desperdício de energia, né? Então, porque alguém fez alguma cagada no meio do caminho. Então, você entender, então você aprender, se você começa a olhar seu entorno, se você foca em gerar valor, você vai conseguir mostrar para o seu chefe, por exemplo, que você não precisa estar presencialmente lá dentro da empresa para poder entregar o seu trabalho, que você é responsável para trabalhar da sua casa. E aí, em vez de você ficar 2 horas para ir, 2 horas voltar, dá 4 vezes 5, dá 20 horas na semana. Em vez de você ficar 20 horas na semana dentro do trânsito, você pode ficar 10, você pode ficar 8. O ideal é ficar 0. Você entendeu? Eu trabalho da minha casa hoje, o Renzo trabalha da casa dele hoje, a gente tem um monte de amigo que trabalha de dentro de casa também, a maioria dessa galera fica 0. Só que a gente está exercendo essa filosofia de geração de valor há muito tempo. Demorou para a gente conseguir. Sim. Esse é outro ponto importante também, né? Que o processo é um processo, e entender que o processo é mais importante que o objetivo, né? Porque sempre vai ter alguma coisa para você melhorar. Entendeu? Então você está ganhando 5, você vai conseguir gerar mais valor e vai passar a ganhar 10. Quando você está ganhando 10, você vai conseguir enxergar mais geração de valor, como gerar mais valor, e vai ganhar 20, e assim sucessivamente. De fazer home office, você vai conseguir passar de 5 dias para 4 dias na empresa, para 3, para 2, e assim vai. Entendeu? Então, o mote aqui olha para fora, entende como as pessoas geram valor no seu entorno, e depois olha para dentro e entende como que você pode gerar valor para outra pessoa. E fazendo isso, eu acho que você já vai ter aí atingido, digamos que uns 80%, 90% da nossa mentalidade DevPro. Você acha que é isso? Acho que é isso, cara. E aí até no olhando para fora, o que acabou até ajudando a gente também, né, amor, nesse processo, inclusive desde que a gente se conheceu, acho que muita coisa mudou, é também se reunir, quando você começa a fazer enxergar isso, é também se reunir com a galera que você fala, putz, é nesse caminho que eu quero ir. Se eu quero bom, por que o cara tá trabalhando? Ou quem é que faz o que eu faço? Que aí, de novo, é relacionamento. Quem é que faz o que eu faço? Então, se eu quero trabalhar remoto, vou conversar com a galera que trabalha remoto para saber se tem essa oportunidade. Então, se relacionar com as pessoas que tem a ver, olha lá, Dale Carnegie tá lá, relacionamento, ali tem, por escrito, com exemplos, o que tem. Então, vou me relacionar com essa galera para saber que é possível.
E em vários eventos aqui, quando a gente fez o evento de fim de curso, né? Você viu que às vezes tinha gente que estava de fora que você entendia que a gente passou, digamos, de um certo nível de conversa, que estava isso, falando, não, tá aqui, tá fazendo negócio, fazendo business com 10, 20, trabalhando de casa, fechando mais cliente, quem sabe ali na frente fazer ainda mais, 30, 50 mil, assim, e não falando assim pra, o meu peru é maior do que o do amiguinho. Não, é no sentido de, é possível fazer isso. Olha o que é possível de fazer. Se é possível de alguém fazer, por que eu também não faço? E é seguir, trilhar esse caminho. Que a gente viu que tinha gente que tava, nossa, mas pô, é possível, pá. Colocou em prática, falou, não, e agora que eu vi que é possível, porque eu andei com a galera ali que tá mais ou menos alinhada com isso, na hora que voltou pra casa, meu amigo, é o que eu falei, uma vez que você ouve ou vê, não tem como desver. Então voltou pra casa, aplicou, eu sei, não vou citar nome, mas aplicou pra empresa, etc, remoto, ganhando lá próximo dos 10 pau. Acho que dobrou. Tem gente que ganhou 5 vezes mais. E aí, apesar de dinheiro não ser tudo, mas já é uma ajuda. Teve gente mudando de vida, falando, eu queria trabalhar em outro país e, foi para Londres trabalhar na área de tecnologia que o cara queria, inteligência artificial. Então, é disso que a gente está falando e muito disso é o que eu falei que no início, que eu falei que eu tinha muito e tenho ainda. Eu acho que vai ser difícil a gente cumprir o objetivo de passar essas coisas abstratas, mas que de alguma forma a gente sabe que dá certo quando a turma se reúne. E tem esse pensamento, você vê que a prosperidade que a gente disse aqui, né, do prosperar, que o Moacir bem disse, essa prosperidade tende a ser ainda maior. E você sair fazendo negócio, inclusive, com essa turma que tem o mesmo pensamento, como o caso aqui meu e do Moa, aqui dentro do Python Pro, né? Sim, exatamente. Perfeito, Moa. Você falou tudo, é isso aí. É o exemplo entre nós, eu acho que assim, eu sou um exemplo, você é um exemplo, a gente consegue olhar para nós mesmos e enxergar o quanto que adotar essa filosofia, né, digamos assim, adotar esse padrão de pensamento nos moldou completamente, né? Assim, se você me pegar 2 anos atrás, cara, você perguntar para minha namorada, ela vai falar, você mudou completamente. O Renzo, eu imagino que seja a mesma coisa também. E eu aí ia estar nem casado, meu amigo. Que a minha esposa falou que ia me dar um pé no rabo se eu continuasse do jeito que eu tava. Só trabalhando igual maluco, só tecnologia sem me relacionar. Exatamente. Então eu acho que assim, eu acho que acaba trazendo até um gancho final, né? Porque a gente abriu o episódio questionando por que a gente está fazendo isso, né? E assim, não tem um porquê só, mas eu acho que um dos porquês é também de retribuir o que essa transformação fez, a transformação que nós passamos. Eu acho que por pessoas, por amigos nossos que chegaram e martelaram esse tipo de conceito na nossa cabeça, eu acho que se for para citar um nome que eu sou muito grato, é o Henrique Bastos. Então, assim, essas pessoas que martelaram esses conceitos na nossa cabeça acabaram nos transformando. Então, eu acho que assim, o mínimo que a gente tem que fazer é voltar e tentar transformar mais gente, você entendeu? Eu acho que assim, uma pessoa que sair transformada desses nossos papos, de virar e falar assim, porra, de entender que ela é capaz também, né? Que somos todos capazes, né? Por mais clichê que isso possa parecer, é justamente isso, de você olhar para dentro e saber que você pode mais, que você não vai estar deixando boas oportunidades na mesa, né? Eu acho que é isso. A gente cumpriu aqui o nosso papel. Acho que foi um bom piloto para dar uma introdução aí de qual que é o nosso mote, né? O que você vai ouvir nos próximos episódios, né? Então eu acho que eu vou encerrar. Eu vou pedir pro Renzo indicar. Bom, eu acho que o Renzo eu já sei. Eu acho que seria legal a gente tentar sempre encerrar o nosso episódio indicando, fazendo algum tipo de indicação de livro, de filme, de algum conteúdo que faça sentido, né? O que você indica, Renzo? Cara, eu
acho que eu já comentei aqui durante o episódio. Queria até ali, Henrique, Augusto Goulart, Davini, tanta Augusto, gente que, assim... Exatamente. Cada um tem foda falar o nome de todo mundo, exatamente. Assim, eu diria até assim, comunidade Welcome to the Jungle, fazendo um jabazinho pro curso do Henrique, que é muito responsável por essa mudança, tanto na vida do Moa quanto na minha também. Mas assim, de conteúdo, recomendaria até, obviamente, o próprio canal do Henrique Bastos e até o curso dele. Acho que seriam as recomendações. E os 2 livros que eu mencionei, na verdade, assim, deixo de Mises pra lá, porque eu acho que é um pouco profundo. Eu começaria pelo... chato. Isso, como fazer amigos e influenciar pessoas é coisa que você vai ler o primeiro capítulo e você já coloca em prática, sabe? No dia a dia. Por exemplo, vou só pra não ficar abstrato... dar o nome... Não esqueça o nome das pessoas. Quem esquece se dá mal. E aí você vê isso no dia a dia, pô. Agora eu sei o nome de todo mundo. Sei o nome do porteiro aqui. Sei a que horas que eles trabalham, etc. E esse interesse, às vezes, a gente... eu troco com o porteiro hoje em dia. É com todo mundo. Então, assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, que foi o que eu mencionei durante o vídeo. O Mises fica para depois, se você tiver na angústia e você achar que fazer dinheiro, fazer lucro é ruim. Recomendo 12 ações... ação humana, mas você tem um que é mais palatável, se você puder colocar aí. Acho que esses seriam aí as fontes. Tem um que é o resumo, não é tão chato de ler. Manda bala aí, Moa. Se vocês quiserem esse tipo de indicação, vem falar com a gente indica. A gente não vai indicar aqui no geral porque é chato, é um assunto chato. A gente que é mais nerdão nesse tipo de coisa, a gente gosta, né? Mas eu acho que é isso mesmo. E, cara... Você indicou o livro que eu indicaria. Então eu vou indicar um podcast que a gente já indicou aqui o canal do Henrique. Eu acho que um podcast bem legal, assim, que eu acho que é bastante palatável também, eu acho que é uma boa introdução, é o podcast do Flávio Augusto, Geração de Valor. Para quem não conhece, o Flávio Augusto é um empreendedor aí, um empresário brasileiro, né? Empresário e empreendedor, que fundou o WhatsApp, a escola de inglês, aí vendeu, aí comprou de novo. Acho que, porra, vocês devem conhecer. Se ouvir o podcast, você vai ver essa história inteira, né? Exatamente. E é muito legal que durante o podcast, ele tem esse podcast, tem o podcast também que ele faz com o Jovem Nerd, que é... Não lembro qual que é o nome lá do Jovem Nerd, que com o Jovem Nerd eles fazem há 4 anos já. E você, se você for... É o Nerdcast Empreendedor. E se você for ver, ele conta... Ele vai contando essa trajetória dele, quando ele vende, quando ele compra o clube de futebol, depois quando ele compra o WhatsApp de novo. Então acho que assim, é muito legal. Mas o podcast dele hoje, Geração de Valor, eu acho que é legal porque ele vai te introduzir assim, a conceitos bem legais sobre como você enxergar o mundo, assim, né, de forma mais... por essa nossa ótica, né? Não sei como definir essa ótica, né? Mas acho que é mais ou menos isso. Definir assim, ó, amor, no dele eu acho excelente porque é o mote assim... Você determina o seu destino. As condições influenciam, uma coisa que ele diz que você que determina, a sua atitude determina o seu destino. É influenciado por fatores externos? Com certeza, mas determina. E lá ele coloca vários exemplos de pessoas que vieram de origem humilde, como aqui é mais ou menos o nosso caso, né, amor? E ele é de origem humilde, e existem N exemplos, que é o que hoje em dia a galera às vezes fica nas redes aí, não, mas é impossível, etc. E aí, beleza, é impossível, enquanto você ficar nessa mentalidade, a coisa não muda. E é isso que o Flávio vai fazer com você, vai provocar essa mudança e mais ou menos o que a gente também quer aqui, né, amor? Sim, e outra coisa, né, meio é melhor que nada, né? Eu acho que um passo por vez, e a mentalidade de você viver o processo é importante também, porque aí você vai estar sempre melhor todo dia, né? Bom, eu acho que é isso, a gente falou bastante aqui. Bom, então eu queria agradecer ao Renzo, né? O Renzo abriu o podcast e eu tô fechando agora. Eu queria agradecer o Renzo pela participação dele no nosso podcast, que ele vai participar toda semana também, né? Agradecer ele por a gente estar aqui. Me agradece também, Renzo, porque senão vai dar a impressão que eu sou o dono do podcast e o podcast é nosso. Na verdade, agradecer ao Moa também, para ter topado também o desafio. Não é mole a gente se comprometer. Até, na verdade, a gente se comprometeu, não avisou, mas a ideia é que a frequência desse podcast seja semanal.
Então, assim, vai ser um tempo que tanto eu quanto o Mo a gente vai parar, e como todo mundo, né, sempre aqui o tempo é um recurso bem escasso, mas a gente vai sempre separar essa 1 horinha para bater um papo. Então a gente convida você aí para participar. Vamos formalizar aí grupos, alguma coisa para participar, mas se quiser, já manda aí pra gente sugestão, pode comentar aqui no canal do YouTube e mande aí alguma sugestão se você curtiu esse papo, se você não gostou também, por quê? Se você gostou também, por quê? E se quiser que a gente esmiúce de repente algum detalhe, que é isso que também a gente pretende fazer ao longo desse podcast, que entre em contato aí com a gente pra gente poder trocar. Beleza? Exatamente, é isso aí então, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o likezinho aqui, deixa o review de 5 estrelas lá no iTunes. A gente tá muito blogueiro agora, então façam tudo que esses blogueiros mandam vocês fazerem, tá bom? Mas façam com carinho, porque a gente tá fazendo isso aqui com carinho pra vocês também. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Grande abraço, até a próxima.